Graça e paz, tudo bem? Só um instantinho que eu tô com problema na câmera aqui. Aí, graça e paz, amados. Uma boa noite aí para vocês. Nós estamos muito contentes. Nossa segunda aula aqui. Quero agradecer a vocês, quero agradecer a todos que estão participando conosco. Que seja uma aula que possa trazer conhecimento bíblico e muito mais, crescimento, amadurecimento na fé, né? Como nós fizemos a chamada, hoje são mais de 30 mil denominações, né? Em nosso meio, né? Então, é, nós precisamos conhecer, porque falamos que é o Espírito Santo que nos revela, porque há tantas interpretações, né? Então você está no lugar certo, talvez você está na hora certa, né, de crescer e venha crescer conosco. O IBAD Kobik, tá? Eu estou mandando o link aqui, só um instantinho, para que a gente possa aí continuar aí a nossa aula. Só um instantinho, meus queridos, nós vamos orar por esse momento, pelas nossas vidas, por essa, por esse curso, né? Então você que já nos conhece, você que é matriculado, você que tem acompanhado, tá? Então espero que você possa hoje crescer. Aqui só um instantinho, chamando mais alunos da nossa nosso momento. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, vamos orar. Hoje nós vamos continuar a carta de Hebreus e nós vamos falar do impacto dela aos seus autores e leitores, tá bom? Então, que Deus nos abençoe nessa jornada. Pai, mais uma vez essa noite nós te pedimos que nos encha, Senhor, por dentro, que a gente possa fazer que nem o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias e o próprio apóstolo João comer da sua palavra, Senhor, para que ela gere em nós todos os dons, todos os frutos do Espírito, que ela molde nosso caráter, que ela molde as nossas vidas, que ela não venha trazer soberba, arrogância pelo conhecimento, mas que ela venha nos trazer palavras doces como mel, e também amargas ao nosso estômago, porque às vezes profetizamos e sabemos que ela é juízo, né? É uma palavra de bênção, mas também é uma palavra de maldição para aqueles que não aceitam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai, esteja conosco essa noite, encha aqui essa casa espiritual que está aí online conosco, Senhor, grandemente do teu poder, para a honra e glória de Cristo. Amém? Então vamos aí partir para a nossa segunda aula, né? Então vou compartilhar já o nosso slide. Espero que hoje eu consiga abrir aqui. Deixa eu apresentações do começo, né? Então você que está estudando conosco, e oi, Maicon, Sacramento, graça e paz, uma boa noite aí, seja bem-vindo em nosso meio. Então, você aí, nós estamos estudando a Hebreus, a Epístolas Gerais, né? Epístolas Gerais. Só um instantinho, peraí. Eu tô repetindo aqui o som.
estão recebendo a produção do slide aí? Estão ouvindo bem? Coloca aí para nós, por gentileza. Tá? O som está saindo. Dá um okzinho aí para nós. Ok? Saiu a reprodução aí do livro? Deixa eu ver. O áudio tá bom, obrigado, viu? Isso aí, querido. Deixa eu ver aqui, só deixa eu dar um stop share de novo, tentar aqui compartilhar. Deixa eu ver. O slide fechou aqui, peraí. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Vou tentar reproduzir. Perdão aí. Já até encerrei algumas. Fechando algumas. Fechando algumas telas abertas aqui. Abrindo até a minha Bíblia. Para que a gente possa ter uma boa aula. Vamos ver se vai funcionar agora, tá? Vamos lá. Reproduzindo. Aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tô com o mesmo problema do. O mesmo problema da semana passada. Vai ter que ser assim, dessa forma. Estão vendo bem aí? Se quiser aumento, tá? Então aí, esse é o livro que nós vamos estudar hoje, tá? Do IBAD, Hebreus e Epístolas Gerais. O IBAD é isso daqui, é 24 livros, né? Então é um material aí de 200 páginas, tá? Nós estamos no livro aí de Hebreus e Epístolas Gerais e a gente vai trabalhando todos os livros da Bíblia. É um curso teológico bíblico, tá? É essa a nossa intenção, de falar daquilo que nos faz cristãos, tá? Então, um curso de teologia mesmo, ok? Então, Hebreus e Epístolas Gerais, aqui é os missionários, aqui é o IBAD, tá? Para quem não tem aqui à frente do IBAD, não tem conhecimento, vista aérea do IBAD, ok? Então nós vamos para a nossa aula do capítulo 2, tá? Aqui nós já passamos por essas aulas, hoje nós vamos falar da autorias e leitores, ok? Autorias e leitores. Então se você que está aí conosco, que vai estar entrando nessa live, pode colocar aí quem escreveu, quem foi o instrumento do Espírito Santo, né? Porque se eu falar autoria, né, o autor é o Espírito Santo, é claro. Mas quem foi que foi usado para escrever o livro de Hebreus? Essa é uma das maiores discussões acadêmicas, né? E todo mundo tem as suas expressões. Há comentaristas, por exemplo, que você já chega no livro, no próprio livro de Hebreus, ele já dá direto, o comentarista, ele já dá a sua posição, né? Mas não é correto, porém, a gente afirmar, né? Nós podemos pensar quem é, né? Podemos falar quem você acha que é, mas afirmar não, porque até o próprio texto ninguém afirma, ninguém sabe, né? E hoje eu vou mostrar por quê, tá? Então, a autoria
quem foi que escreveu, né? O autor, a gente sabe que é o Espírito Santo. Às vezes a gente pergunta, quem foi o autor, né? E a Bíblia é o único livro que a gente pode ler, né, com o autor do lado, que é o próprio Espírito Santo. Tá bom? Então, é, é essa a nossa conclusão. Michael, você pode colocar aí, né? Quem que você acha que é, tá? Então, nesse capítulo, nós abordaremos a autoria em possibilidade e dificuldades, né, que foram a dos leitores. Bom, deixa eu só pegar uma anotação aqui. Ó. Apesar das dificuldades, vocês estão conseguindo enxergar aí? Das dificuldades tanto no passado como nos dias atuais, quanto ao real autor da epístola aos Hebreus, de acordo com Ronald, né, em 1998, precisamos estar ciente de algumas informações. Pelo que eu entendi, velho, realmente antes pensava que era Apolo. Boa, Michael. Então, tá, o que você entendeu que é anônimo, ok. Mas antes você pensava que era Apolo, Michael. Então, tem muitas. Eu tenho um pensamento, né? Então, o último, até no próprio livro do Ibad, o último que a gente estudou, a introdução ao Novo Testamento, quando nós entramos na introdução ao Novo Testamento, o próprio autor ele já dava a posição dele, que era Paulo. Né? Então, você que passou pela introdução ao Novo Testamento, que tem acompanhado as aulas do Ibad, fique sabendo que isso é uma posição do comentarista, tá? Não é aceito afirmar, né? Eu não posso afirmar o que a Bíblia não diz, né? Eu posso pensar. Tá? Por isso que a gente fala, eu acho, eu penso, não há comentaristas, é eu pensando, né? Por isso que nós precisamos sempre ter esse cuidado, porque na Bíblia não diz. Então, é isso que a gente precisa estar sempre colocando e deixando claro essas informações, tá? Então nós precisamos estar cientes de algumas informações prévias quanto ao escritor, ok? O autor parece, né, um filósofo cristão judeu, né, muito bem conhecedor, né, e conhecedor dos costumes judaicos, né, da carta. Parece ser helenizado, né, talvez de Alexandria. Vocês sabem que Hebreus é considerado o quinto evangelho, né? Então, essa categoria de Hebreus. E como nós falamos na aula passada, Hebreus, oi, boa noite, Manu, graça e paz, sinta-se bem em nosso meio. E como nós dissemos também, né, ela além de ser considerado o quinto evangelho, ela não tem um ponto de carta, ela parece que era um esboço de uma mensagem, de uma pregação para a igreja, né? Então, a gente vê que é um grande pregador, por isso que você acha, assim, muitos acham, né? Você não está sozinho nesse pensamento de outrora pensar que era Apolo, né? Um grande pregador. Quem era um grande pregador na Bíblia? Que em poucos se conhece, mas era eloquente e atendia os padrões gregos e atraía multidões ali na Grécia e é manifestado na carta aos Coríntios, Apolo, né? Então a epístola tem possibilidade de ser um sermão escrito, uma mensagem preparada, um esboço de uma mensagem para ser pregada numa igreja, né? E no mínimo,
compartilhou com uma educação filosófica, de grande sabedoria, né, de Filon, né, uma educação em comum, um pensamento alexandrino. Né? Então existe a indicação que ele conhecia os escritos, os pensamentos, né, da filosofia de Filon. Assume também que seus leitores têm familiaridade com a teologia alexandrina, né? Além da filosofia, a teologia alexandrina. Bom, se você não conhece, eu não tenho tempo de explicar a teologia alexandrina, mas nós temos vídeos gravados aí no nosso canal sobre a hermenêutica e eu comento sobre a teologia alexandrina. Um de seus propósitos é expor a incompetência, né, dos mediadores, ou a razão, né, dos alexandrinos. Então, a própria carta, ela via Jesus como o maior mediador, né? Ela traz que Jesus é superior. Nós começamos lá no capítulo 1, aí você vai folhando, né? Jesus é superior aos anjos, superior ao sacerdócio, né? Essa carta ela tem essas especificações, trazendo que não há, né, no céu, né, e nem na terra ninguém maior do que Jesus. E ela vai mostrar isso, que nada do que era feito era perfeito. Né? Nada do que a perfeição era somente em Jesus. Né? Então ele acreditava que a história provava a eficácia da fé cristã, né? E em Jesus, a eficácia da fé cristã em Jesus, tirando, né, todo o problema com o judaísmo, né? Então era isso que a gente tem nessa carta e é isso que a gente precisa entender. Apolo era grego, isso mesmo. Vamos lá? Isso, Apolo era grego, mas bem conhecedor das doutrinas. Alguns acreditam, né, pela diáspora, onde se espalhou, né? Por exemplo, Estevão, né? Estevão, ele conhecia muito bem a cultura judaica, era grego também, né? E então são judeus, né? São, na verdade, alguns que dizem que Apolo era grego, mas era judeu, já convertido ao cristianismo, né? Frequentava a sinagoga, né? Conhecia. Né? Então, há muitos que vão dizer isso. Outros vão dizer que ele foi convertido ao cristianismo. Era grego e foi convertido ao cristianismo direto. Né? Mas tinha um grande conhecimento cristão. Ok? Vamos lá? E se você leu em algum livro, pode colocar aí. Que há, né, dentro disso, há várias especulações. E até porque a gente vai chegar a um ponto aqui que eu vou explicar bem por que essas contestações, né? E o que pesou contra ou a favor, né, de falar que era ou que não era, né? Então vamos lá. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Manu, pode colocar aí, né? Quem você acha que escreveu a carta aos Hebreus? Né? Pode deixar sua posição aí. Né? Então, aos que negam a autoria paulina, né, e acreditam que a elegância, o estilo da carta não remete à ideia de Paulo, né? Alguns defensores, né, sobre isso, como Orígenes, né, disse que faltava a rudeza de expressão do apóstolo e de que a carta era mais idiomática, né, grega na composição da sua dicção. Muitos estudiosos concordam com Orígenes, pois o estilo literário do grego koiné é apresentado em Hebreus, contém menos irregularidades, né? É um grego nobre, né? É um grego muito bem escrito, né? Então, não que Paulo não dominava o grego, né? Mas
em comparação às outras cartas, não bate, né, a escrita desse grego. E outra, né, um apóstolo que geralmente ele escreve na carta, né, ele dá aquela saudação, eu, apóstolo, né, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, né, que sempre dá a saudação, por que ele não ia deixar na sua, na sua, na sua referência ali, né, deixar o seu nome ali, mesmo sendo um esboço de pregação, né, graça e paz, que é muito particular. Embora, quando você compara a carta, tem alguns pensamentos de Paulo, e nós vamos mostrar aqui para você, né, então, se você tem sempre essa dúvida, a gente vai mostrar os argumentos a favor e os argumentos contra, né? Então aqui tá aqui os argumentos favoráveis, né? Então as circunstâncias em Hebreus 13 são similares às de Paulo em suas cartas, né? Hebreus, principalmente Hebreus capítulo 13, verso 23, né? Tem alguma coisa, um quê de Paulo, né? Então se você dar uma olhada e comparar assim, Paulo e Timóteo, né? Você vai perceber Hebreus 13, 18, Romanos 15, 30, 2 Coríntios 1, 11, Atos 23, 1, 24. Né? Nós vamos abrir um texto aqui, só para a gente ficar na Bíblia, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Então, nós vamos abrir em Hebreus 13, 23, para a gente poder olhar aqui, Hebreus 13, 23. Se você quiser anotar, é muito bom você sempre ter aí papel, caneta, né? Anotar a aula, poder... Hebreus 13, 23. Olha só aqui. Hebreus 13, 23. Espero que você achou. Tá? Hebreus 13, 23. Estou compartilhando aqui. Tá? Vamos lá. Todos estão enxergando bem aí? Não sei se vocês estão assistindo do celular. Então, quero que saibam aqui, quero que saiba que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. E se ele chegar logo, irei vê-los com ele, né? Então, por essa indicação, muitos falam que é provavelmente Paulo, né? Quem era Timóteo, né? Então, por esse final, né? Muitos admitem, creem que pode ser Paulo, né? Aí ele fala, termina com uma saudação paulina, né? Também, né? Saúdem a todos os seus líderes, a todos os santos, né? Os da Itália eu envio saudações, graça seja com todos vocês. Então esse é um dos textos que apontam, né? Para provavelmente ser Paulo. Como que era um esboço, né, provavelmente, por isso que pode ter uma escrita diferente, né, um esboço de uma mensagem, mas foge muito das características de Paulo, né, e tem alguns outros pontos, né, vamos fazer uma comparação aqui com vocês. Deixa eu... aqui, ó. Argumentos contrários, né? Então, outros indivíduos do grupo de Paulo poderiam ter relacionamentos similares àqueles demonstrados nas passagens paulinas, né? Essa é a indicação, alguns comentários, né? Mas aí a gente vai dar uma olhada aqui, quer ver, por exemplo, Romanos 15, 30, né? Só para colocar a pulga atrás da orelha de vocês. Romanos 15, 30. Para vocês entenderem a dificuldade de algumas coisas dentro da Bíblia, né?
E por isso, para vocês também não perderem tempo, também que é uma discussão que não gera salvação, não gera nada, né? Mas é para vocês estarem prontos. O Maico colocou aqui, mas acho meio difícil ser Apolo por ser ele grego. Parece que o escritor era um judeu, cristão, e que estava combatendo o judaísmo, isso mesmo. E tem cara, né? Tem um quê de Paulo, né? Então, ó, recomendo, irmãos. Eu vou aqui compartilhar com vocês isso mesmo, Michael. Boa. Boa posição aí. Bom posicionamento, bom parecer seu. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Né? Então, e aquele trecho que nós lemos ali, né, de Hebreus, capítulo 13, verso 23, ele é comparado a esse texto de Romanos, né, capítulo 15, verso 30, né, mais ou menos dentro dessa expressão. E fora os outros que eu vou deixar ali no comentário, né, quem faz o curso sabe que recebe sempre esses slides, né, esses esboços da aula, que faz parte além do livro, né, que os irmãos adquirem, ok? Então vamos voltar ao nosso slide. O segundo argumento, existem ideias similares em Hebreus com outras cartas paulinas também, né? A respeito do que? Da cristologia, tá? Então, a forma cristológica de pensar de Hebreus com os ensinos paulinos, com a cristologia paulina, são semelhantes. Né? Então, tem os textos aqui, né? E qual é o argumento contrário? É isso aqui. Os pensamentos da carta, não raro, diferem dos pensamentos dos apóstolos. As expressões de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo e o Senhor, estão ausentes, embora usadas centenas de vezes. E agora, um fato muito interessante é que, por exemplo, as cartas paulinas nunca tratou da questão do sumo sacerdócio, né? Nunca tratou dessa questão, né? Diretamente como a carta aos Hebreus, né? Então, por isso, muitos argumentos contrários de ser Paulo, né? O outro ponto aqui vários termos em hebreu são similares aos termos das cartas paulinas, né? Então ele vai falar, isso a gente falou ali no ponto 1, a criação é usada por Paulo em Hebreus para referir-se a Cristo, não usada em nenhum outro livro do Novo Testamento. Então, presta atenção, o argumento contrário, ele vai falar, o estilo de linguagem do livro de Hebreus são bem diferentes do estilo de linguagem das cartas paulinas. Cerca de 168 palavras em Hebreus não se encontra no Novo Testamento. E 124 dessas palavras que é escrita no livro de Hebreus não aparece nas cartas paulinas. Ou seja, né, para a gente encerrar aqui o argumento favorável, eu vou falar um ponto fundamental. A autoria paulina foi aceita por Clemente de Alexandria, né? Foi aceita. Perto do final do século II. E Hebreus foi encontrado numa coleção de livros de Paulo no Egito. Eusébio acreditava que Paulo escreveu e Lucas traduziu. Tomás de Aquino, Jerônimo e Agostinho também acreditaram, afirmaram essa ideia, né? Aceitaram essa ideia. Porém, 4, Irineu, Hipólito e Gaio de Roma não considerava a carta paulina. Eusébio, aproximadamente em 325, no terceiro século, diz que
vários romanos, né, não consideravam uma obra paulina. Né? Vários teólogos já romanos não consideravam a obra paulina. Né? Então, até por assim fugir muito, né? Porque Paulo ele vai sempre escrever dando voltas, né? De forma circular. Então, basta você comparar os escritos, né? Você que está acostumado a ler o Novo Testamento, você vai perceber que quando você chega na própria epístola de Hebreus, na carta de Hebreu, você percebe que ela foge muito daquilo que era rotineiro do apóstolo Paulo. Embora, né, um grande argumento seja que ela não era uma carta e sim um esboço de pregação. Né? Nós não temos alguns esboços de Paulo para a gente consultar, então provavelmente a gente não sabe ao certo. É por isso que há essa grande dúvida. Outra pessoa, né, ilustre, que vai aparecer aí pelos grandes estudiosos, outra alternativa, né, como termina, né, no século II, alguns vão afirmar que foi Lucas que pode ter escrito a carta, né, e até pela qualidade do grego ali empregado nessa carta. Por isso que alguns vão falar, Paulo ditou e Lucas escreveu, né? Pela qualidade do grego, o médico Lucas pode ter sido o escritor, né? Aí seria Lucas, né? Atos dos Apóstolos e Hebreus, né? Orígenes menciona, né, que alguns especialistas da sua época defendiam a autoria de Lucas, né? E sabe quem também, né, aí no século aí na reforma aí no século XVII também, né, acreditava que era o Lucas, né, o próprio Calvino tinha essa opinião. Né? Então, argumentos favoráveis. Aí, você que está nos assistindo aí, né, o que você acha disso daí? A possibilidade de ser Lucas. Então, existe aí similaridades de estilo entre escritos de Lucas e de Hebreus, ok? Então você vê essa similar até pelo grego, né? Então argumentos contrários, a similaridade de estilos pode ser justificada por uma atmosfera comum. Além disso, Hebreus é a obra mais requintada que Lucas e Atos. Né? Então, alguns vão comparar que Hebreus é mais requintado que Lucas e Atos. Ok? Vamos aqui. O segundo ponto. Os pensamentos paulinos e hebreus poderiam ser explicados facilmente, uma vez que Lucas foi companheiro e cooperador do apóstolo. Ok? Isso é um argumento, né? Por quê? Por que Lucas tem tanto conhecimento? Ele estava junto de Paulo nas viagens missionárias. O que você acha disso? Coloca aí para nós, né? Argumento contrário. Lucas era apenas mais uma das pessoas próximas, né? De tantas outras do apóstolo. Assim, embora isso torne provável, candidato à autoria de Hebreus, seria apenas mais um no meio de muitos, né? No meio de muitos ainda que pode ser o autor da carta. Entenderam? Então, o discurso, por exemplo, argumento favorável. O discurso de Estevão, registrado por Lucas, assemelha-se muito ao livro de Hebreus. A revisão da história dos judeus. Né? Então, o chamado de Abraão, a perda da terra, né? O tabernáculo construído por ordem divina, a lei mediada por anjos chamados para sair. Né? Isso pode ser algo favorável, mas
também algo contrário a essa ideia, né? Porque fala as similaridades de Hebreus e o discurso de Estevão argumentam mais a favor de Estevão como autor do que do próprio Lucas. Olha só, né? Então, esse é um outro ponto também de se pensar, né? Lucas é uma possibilidade plausível, isso aí, Michael. É uma possibilidade plausível, né? E aí os argumentadores que acham que não, é mais fácil ter Estevão ter escrito do que Lucas, mas é uma possibilidade, ok? Então você vê que os historiadores, por isso, tem uma grande dificuldade de pontuar e chegar a alguma conclusão, né? Mesmo que alguns pais da igreja após, né? Os pais apostólicos, aqueles que vieram após o apóstolo, os apóstolos, né? Que conviveram, também tiveram uma grande dificuldade de afirmar quem era, né? Então, outros acham que é Apolo, aí, ó, Maicon, igual você, né? E um camarada que defendia que era Apolo, olha, Martinho Lutero, né? Como Calvino defende que foi Lucas, Martinho Lutero vai achar e pensar que foi Apolo. E por quê? Argumentos favoráveis. Apolo era judeu de Alexandria, o autor de Hebreus era judeu, né? Tem muitas coisas favoráveis, né? Provavelmente com influências alexandrina, ok? Contra. Embora características e circunstâncias demonstrem que Apolo teria escrito, não temos outros escritos para comparar. Qual é o problema das características? É que Apolo não produziu nenhuma obra literária, não há fragmentos, não há dentro dos apócrifos e dentro das literaturas, das cartas que passaram a circular, que Apolo fez alguma obra, ok? Que mandou uma carta para alguma igreja. Não tem. Tá? Esse é um dos problemas, né? Então, Apolo era um homem instruído, né? Argumentos favoráveis 2. O autor de Hebreus era instruído, sendo este escrito do Novo Testamento de melhor composição grega, sob o aspecto do estilo e da lógica. Então, por isso que alguns acham que era Apolo, por causa do grego, né? Diferente de todas as cartas, desse grego refinado, né? Que ele dominava muito bem, né? Então, nenhuma tradição antiga, argumento contra agora, nenhuma tradição antiga apoia Apolo como autor. Seria difícil entender a falha da igreja em Alexandria em perseverar tal tradição, se Apolo realmente tivesse escrito, né? Então, ninguém da tradição antiga apoia Apolo. Estevão também não teve nenhuma obra literária, isso mesmo. Né? Ele não é nem cogitado, né? Alguns apontam que era mais fácil ser Estevão do que Lucas. É o argumento contrário para falar que não pode ser Lucas, entendeu? Mas realmente, você colocou muito bem, né? Estevão também não tem, né? Se não é uma narração ali de Lucas, também não se encontra. Apolo é retratado como um dos homens que usava mais poderosamente o Antigo Testamento, né? Vamos abrir aí a nossa Bíblia aí, Atos 18, 24, né? Atos dos Apóstolos 18, 24, para a gente ver esse texto aí. Atos dos Apóstolos 18, 24. Vamos lá na Bíblia, Atos dos Apóstolos 18, 24. Anote
Olha só que Atos dos Apóstolos fala sobre Apolo, né? 24. Atos dos Apóstolos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Olha só, né? Olha só. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava, ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. E verso 26, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Então, um homem que tinha um grande conhecimento, né? Um grande conhecimento. E, e ele era da onde? De Alexandria, né? Nós falamos grego, não, ele não era grego, ele era helenizado, né? Na cultura grega. Então ele tinha um grande domínio. Vocês sabem onde era Alexandria, né? Egito, né? Então é isso que é importante, mas natural de Alexandria, né? Mas nasceu naquele momento da helenização, né? Uma grande cultura já helenizada dentro da cultura grega, né? Por isso que tem o nome, né? O nome do deus grego, né? A segunda hierarquia, né? Dos deuses gregos, não? E, e um homem muito bem instruído aí dentro da, da filosofia, né, do conhecimento. Então ele tem aí todo o conhecimento de oratória, retórica da época, e aí mostra que ele tem um grande conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, né? Tinha sido batizado, né? Conheci o batismo de João, né? Mas porém não tinha sido batizado com o Espírito, ok? O que vocês estão achando disso daí? Vocês tinham reparado nisso? Hã? Então vamos lá. Stop share, deixa eu voltar lá para as nossas comparações. É isso aí. Então, nós temos aqui que Apolo era fervoroso em espírito e acontece o mesmo com o autor da epístola, né, que escreve com paixão e ousadia, né? E também os argumentos favoráveis a Apolo, né? Apolo tinha uma excelente reputação dentro da igreja primitiva. A gente vê em Atos 18, 1 Coríntios 1:12, né? O contato entre Paulo e Apolo, né, pode explicar as expressões e os pensamentos paulinos, né? Também justificar Hebreus 13:23, ok? Então, você que pensa que pode ser Apolo, você pode ver que há muitos argumentos favoráveis, né? Embora também não temos uma carta, né, para se comparar, né? Se comparar. Pode ser aí, né? Se tiver tempo, com a medida das escavações, né? Por exemplo, em Qumran, né? Possa se encontrar, né? Alguma obra, né, de Apolo, mas até então não foi encontrado nada que possamos colocar o nome de Apolo aí, tá? Então não tem nada que podemos comparar, né, com o estilo literário, tá? Embora os argumentos sejam muito maior do que o contra, embora os contrários, né, também são algumas afirmações muito grande. O meu conselho, né, que você coloque aí, né, guarde
bem uns rascunhos aí na sua partida aí na sua mão, né? Fala, ó, quando eu partir dessa vida, coloca aqui na minha mão. E quando eu chegar lá, eu quero fazer essa pergunta direto para Jesus, né? Aqui tá também outros depende, né? E fala que pode ser Barnabé. Eu, por estudar muito as cartas, estudar a história de Barnabé, eu acho esse camarada aí sensacional, né? A gente trabalhou mentoria bíblica e estudou, né, mentoria bíblica, e esse cara aí é extraordinário, né? Então, muitos argumentos eu gostaria que fosse ele, eu gostaria, né? Não posso afirmar, né, que fosse ele. Defensores como Tertuliano, né, também um grande homem aí da igreja, um grande estudioso, diz que pode ser ele. E eu vou, por que eu acho e gostaria que fosse ele, né? Como levita, ele era levita, né? Então é um grande, o argumento dos favoráveis, né? Levita, ele é natural de Chipre, né? Barnabé estaria qualificado, né, por ser levita, a escrever sobre os regulamentos levíticos. Né? Era o cara que realmente conhecia aquele negócio por dentro e por fora. Né? Então, esse é um dos argumentos favoráveis que aponta o Barnabé. E argumentos contrários, né? As características alexandrinas do livro tornam improvável, né? Que tenha sido escrito por um judeu de Chipre, né? Então, junto o conhecimento, mas a forma literária. E aí pesa, né, em afirmar que pode ser Barnabé. 2. Talvez houvesse uma relação entre Barnabé como filho da consolação, Atos de 4:36, né? E a palavra consolação entre Hebreus 13:22, de encorajamento, de exortação, né? Então, se faz isso. Vamos abrir lá em Atos 4:36. Nota aí, Atos 4:36. Então, vamos para a Bíblia Sagrada. Atos 4:36. Atos 4:36. Olha que interessante. José, um levita de Chipre, né? A quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, né? Ou consolador no grego, filho da consolação, né? Vendeu um campo que possuía e trouxe e colocou aos pés dos apóstolos. Né? Então, essa passagem comparada a quem? Comparada a quê? Que texto? Né? Nós vamos comparar a 13:22. Olha só. 13:22 comparado a Hebreus 13:22. Então, vamos lá no texto. Hebreus 13:22. Hebreus 13. Eita. Agora foi. Hebreus 13:22. Está aqui. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, que eu escrevi é pouco. Né? Então, alguns comparam essa passagem, essa pequena passagem, que pode estar afirmando, né, ao nome de Barnabé, que é o filho da consolação. Mas, porém, ainda é pouco, né, para se afirmar, porque logo embaixo tem cara de Paulo, né? Então vamos lá. Outro argumento seria a autoria Barnabé atestada por Tertuliano, né? Que parece expressar um consenso provavelmente romano. E por Gregório de Elvira, Filastro, né? Bispo da Brécia, do século IV, né? Aí tinham mais defensores que acharam que poderia ser Barnabé.
Mas o argumento contrário é improvável que um discípulo posterior em Jerusalém tivesse escrito Hebreus 2:3. E outro argumento forte é que Barnabé não produziu nenhuma obra, ok? E aí também tem os defensores da Priscila e Áquila, defensores, né? Arnac e feministas modernas, né? E aí eles vão falar, né? Esse eu vou passar rápido aqui, para a gente continuar. Que a qualidade deles como professores foi comprovada pelo mestre Apolo, né, Atos 18:26. Né, outro argumento é ambos eram intimamente associados a Timóteo, também, né, que é as passagens. Se as saudações em Romanos 16:3-16 são dirigidas a moradores de Roma, e se Hebreus foi escrito em Roma, é significativo o fato que abrigavam uma igreja na casa deles em Roma. Né? Então, é um bom argumento. As transições entre nós e eu podem ser explicadas pela autoria dupla. Olha só, né? Então, mas muitos acham que Priscila é o grande nome, né? Então, Priscila e Áquila. Argumentos contrários. O sucesso deles como professores poderia qualificá-los como possíveis autores, mas não deixaram também nenhuma obra escrita com o qual Hebreus pudesse ser comparada. São apenas dois entre um grande grupo de pessoas relacionadas como Paulo e Timóteo também. Ter sido membros da igreja de Roma, de maneira alguma os torna prováveis autores. A saudação é ambígua, e se é uma saudação para pessoas em Roma, muitas outras também se qualificaria como prováveis autores, né? E tem outra, né? O Novo Testamento, um dita, né? Tem partes lá que um dita e o outro escreve, né? E a gente tem muitas cartas assim, né? Nem todas as cartas foi o apóstolo Paulo que escreveu, né? Ele ditou e outros escreveram, tá? O uso do plural não é prova sólida de dupla autoria, tá? Uma vez que Hebreus 13:19 está enfaticamente no singular, assim como 11:32, 13:22 e 23. Ok? Então, vamos caminhar. Um outro camarada que apontado aí é Clemente de Roma, tá? Depois dos apóstolos. Até porque ele tem cartas, né, escritas e tem muitas, umas 2, 3 citações numa parte de um capítulo dele muito parecidas, né? Mas provavelmente pode ser compilado, pode ser que como um leitor ali das escrituras vai falar, né? Então o Clemente de Roma ele tem uma carta aos Coríntios, né? E alguns pensadores aí, né? O próprio Calvino ficou meio em dúvida, né? Entre Lucas e depois o próprio Clemente de Roma, tá? Mas a autoridade, o conhecimento sobre ele, né? Então, porque existe essa similaridade, né? Entre a carta, não é que possa ser porque como um leitor, como um pastor, né? Ele é apontado aí como o quarto papa, né? Segundo a tradição romana, né? Então não podemos afirmar isso também, tem muitos argumentos contra, ok? Então as conjecturas modernas, o eloquente, né? Então há um grande número que acreditam ter sido um certo pregador, eloquente e o autor da carta aos Hebreus. Então quando nós vemos as possibilidades, ainda, né, pesa muito se você for ranquear mesmo entre Paulo, né, e o próprio Apolo, né, se você for ranquear, né, mas também há essas propostas aí ao qual passei para vocês, né? Então
é possível ver o progresso da história até a vitória final, né? Além dos períodos particulares, que não se repete. Porém, não bastaria explicar a maneira superficial ou através dos moldes explicativos dos judeus cristãos da Palestina. Era possível voltar às bases e ter o conhecimento profundo, né, do judaísmo e da cultura alexandrina. Quem se encaixaria nessa missão? Quem que você, depois que eu apresentei todos esses nomes, quem que você acha que pode ser, que se encaixaria, quem poderia estar? Isso é lógico que não devemos afirmar, tá? Quem estaria à altura dessa tarefa intelectual? Né? É, é, Atos 18, 24 e 26 parece nos dar essa informação, né? Poderia ser Apolo mesmo, né? Seria a razão de Hebreus também ser uma resposta a Filon de Alexandria, tá ok? Então, é isso que é importante vocês entenderem, entendeu? É, entre os dois ali parece ser essa caminhada aí mesmo, entre Apolo e o próprio Paulo. Embora Apolo, até esse exato momento, não há nenhum fragmento dele encontrado. Ok? Pode ser, né? Pode aparecer um dia ou não, né? Mas vamos lá. Isso também não vai nos importar ou interferir, né? Quem é o escritor. É importante que a carta é de grande valia, né? Se nós não tivéssemos essa carta, se nós não tivéssemos esse esboço, se nós não tivéssemos essa mensagem, né? Talvez nós estaríamos encrencados em algumas soluções, alguns pensamentos da lei hoje na vida cristã, né? Então não existe manuscritos dessa carta que não mencione aos hebreus, né? Porém não existe nenhuma identificação específica dentro do próprio texto, né? Então não dá para arriscar. Por isso que nós preferimos sempre falar, né, os prováveis e não afirmar, tá? Embora você possa ter algum comentarista, né, algum comentário bíblico que afirme, tá? Eu já peguei entre os comentários bíblicos, né, uns 3 que afirmam que é Paulo, né? Que afirmam que é Paulo, mas nós não podemos afirmar isso de maneira nenhuma, tá? Porque a Bíblia não afirma isso, ok? Então, quem são esses hebreus? Que tradição seria essa? Então, consideremos que o termo hebreu pode especialmente estar se referindo o quê? Aos judeus, de fala aramaica ou hebraica, distinguindo-se do idioma grego, tá? Tem Bíblia que coloca Paulo como escritor. Isso mesmo, Michael. Há muitas Bíblias, há muitos comentaristas, né, que afirmam, entendeu? Então, isso é para você ter ciência que eles afirmam porque estudam e acabam colocando o seu parecer, né, o comentarista. Há teses, né, dentro da faculdade que às vezes eles entram, né, isso daqui que eu mostrei são as várias teses, os argumentos, né, que a pessoa fala, no final do curso ele vai escrever a respeito de quem é o autor, né? Principalmente quando o pessoal estuda o grego, né? Faz uma pós-graduação em grego, ele sempre vai fazer uma tese, né? Defendendo quem possivelmente foi o autor. Então há muitas teses, né? Eu tenho uma Bíblia dessa, né? Ok. Isso aí. Né? Glória a Deus, Madalena. Coloca aí. Qual é o seu parecer, né? Qual é o seu parecer aí? Também. Coloca aí, Manu. Qual é o seu parecer? Depois de uma explicação dessa, quem que você acha que provavelmente possa ser? Né? Eu penso, né, e gostaria que fosse Barnabé, embora os argumentos mais favoráveis, né, a gente tem que admitir que sempre vai pesar sobre Paulo e Apolo, né? O próprio texto, porque traz essa riqueza do grego, essa qualidade.
Ele vem de uma cidade que foi conquistada por Alexandre o Grande, ele tinha uma paixão por Alexandria, e depois, quando o império do Alexandre é dividido, ainda fica sobre os seus generais, que eram lá, né, que tinham levado essa cultura grega, né? Então, quer dizer, é muito conhecimento, e ele conhece a maior biblioteca da história do mundo, né? A Alexandria. Então ali vai sair uns teólogos bem que vão fazer história, né? Que vão trazer uma cultura hermenêutica de interpretação, de pregação, né? Um ponto diferente, tá? Então, isso tudo, e vai trazer essa eloquência grega, vai trabalhar muito bem, né? Os estilos interpretativos. E Apolo tem todo esse consenso, né? Então vamos dar uma olhada aqui em Atos 6:1, não, Coríntios, 2 Coríntios 11:22. Vou ler com vocês 2 Coríntios 11:22. Segunda Coríntios 11:22. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, né? Então, você vê os textos ali comparando, né, algo que poderia ser Paulo, né? Então você vai ver sempre muitas afirmações, como eu disse, que o texto de Atos, capítulo 18 ali, nos dá uma ideia de Apolo, e Atos, né, uma ideia de Coríntios agora, uma ideia de Paulo, né? Então é sempre nesse sentido, né, que você vai ver entre o peso da tradição e do conhecimento e o peso da linguagem da escrita, ok? Então vamos lá. Então, leitores gentios. Os que acreditam que os leitores ou os destinatários eram gentios se valem da premissa de que a ampla menção do Antigo Testamento na carta aos Hebreus não necessariamente exige que os leitores sejam um grupo judaico, né? Não amplamente, né? Porque é um ensino profundo ali, né? Um ensino e tinha partes judaizantes e poderia ter parte gentílica convertida. Uma vez que o Antigo Testamento já era universalmente, né, a escritura sacra difundida entre os judeus ou gentios na igreja primitiva, né, que o cânon do Antigo Testamento, né, estava completo. Então, quando nós temos que observar que até a história da igreja, quem está completo é o Antigo Testamento. Né? O que eles têm em mãos é o Antigo Testamento. Né? E o término dentro da história da igreja, você tem as cartas ainda não reconhecidas ainda como totalmente escritura. É aceita, mas não é colocada totalmente com as escrituras. Ok? Alguma dúvida? Pode colocar aí. Se tiver alguma dúvida, coloque aí, tá? Então vamos falar um pouco dos judeus alexandrinos, né, cristãos alexandrinos, olhando e tendo foco ao título dessa carta, né? É perceptível, ou ao menos, né, temos a indicação de que o autor conhecesse bem essa situação de seus leitores. Né? Ele fala com propriedade, né, sobre provavelmente um grupo judaico sufocando diante das leis, ele está falando ali,
aos seus eleitores hebreus, né, também justificando e atendendo algumas outras igrejas, né? Ele vai falar aos hebreus, né? Vai mandar um foco direcionado aos judaizantes, mas em proteção de todas as igrejas, né, gentílicas, né? Então ele conhece bem a situação dos seus leitores. Também é possível ver que o autor sabia que foram expostos, que foram expostos, insultados, né? Pessoas que tiveram bem confiscados e que eram solidários, que passavam por situações semelhantes. Lá em Hebreus 10, 33, 34, ele compartilha essa informação. E essas informações são importantes para nós, teólogos, para você, que é um estudioso da Bíblia, porque nós acreditamos que estamos falando de judeus que se tornaram cristãos também, né? E, na ocasião, foram para Alexandria, o que prova o profundo conhecimento do autor, né? E aos leitores, e a razão da carta levar esse nome, ok? Então, pode ser. E também, né, há um grupo, né, também de essênios, né, apesar de não serem mencionados na Bíblia, formava com os fariseus e saduceus, as três principais seitas entre os judeus, né? Nós sabemos muito bem que é um grande fato, né, uma grande probabilidade de João, né, o primo de Jesus, né, João Batista, ser essênio, né, uma grande probabilidade. Também não dá para se afirmar, mas pela forma que ele vivia, né, muitos arriscam dizer que ele era essênio. E os fariseus eram um grupo religioso muito sério, é eles que são os fundadores da sinagoga, é eles que toma para si a prerrogativa de atestar quem é o Messias, de afirmar quem é o Messias. Porém, os essênios já não estavam no mesmo pensamento, né? Os essênios acreditavam ainda no poder do templo, né? Era eles o grupo político de elite da época, era eles que dominavam tudo. Porém, já não acreditavam boa parte da Bíblia, né? Os fariseus eram mais bíblicos, né? Do Antigo Testamento, era pautado ali na lei de Moisés. Tanto que os fariseus já não acreditavam mais no templo. Por quê? Porque a Arca da Aliança não estava, né? Então, esses grupos são os principais grupos no momento de Cristo ali, né? Na história de Jesus Cristo. Os grupos predominantes ainda dentro da história da igreja, os que vão causar a grande perseguição, né? E aí a gente vai chegar até Atos dos Apóstolos ali, até o capítulo, até a morte de Estevão, né? Eu falo que ali do capítulo 6 ao capítulo 7 é a grande ruptura, onde a igreja passa a ser igreja, né? Passa a ser igreja. Porque até então nós estamos incutidos dentro do judaísmo como seita, né? Então, esses são os grupos. Os essênios eram um agrupamento de judeus em Qumran, né? Tem uma grande história aí dos pergaminhos de Qumran, que se converteram e decidiram formar uma comunidade aí no deserto. Eles ficaram lá no deserto, né? E o forte apego ao Antigo Testamento e a má interpretação que nutriam acerca de Jesus levaram à percepção de estudiosos que a carta aos Hebreus foi escrita para eles, né? Alguns acham que possivelmente ela foi direcionada para eles que estavam naquela lá, que conheciam muito do batismo de João, né? E não do batismo agora com o Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo, tá? E, entretanto, a teoria perde forças, uma vez que não existe qualquer menção dos essênios em nenhuma parte do Novo Testamento, né? Então, ao pensar que pode ter sido escrita para os essênios, ela perde força porque não há uma menção dos essênios, né? Nós sabemos que eles existem, tudo, mas
não se fala muito deles, né? Não há uma preocupação, não fala que tem uma igreja local, né? Lá. Então nós vamos entrar aqui pelo tempo, agora o destino geográfico, ok? Até aqui tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa, algum posicionamento, uma pergunta, né? Deixa aí o seu joinha, curta aí. Vamos falar agora do destino geográfico, né? Nesse capítulo nós trabalharemos o destino geográfico da carta, né? E discutiremos o conteúdo da mesma. Né, Michael? Michael, coloca a sua posição aí, Michael. Com quem você fecha aí nesse pensamento? A carta ela foi dirigida para quem? Para os hebreus mesmo? Para os essênios? Para os gentios, né? O que você acha, Madalena? O que você acha aí, Manu? Pode colocar aí. Bom, pela língua escrita no grego koiné, né, nós podemos pensar no ambiente para longe da região da Judéia, local que se falava o quê? O aramaico. Né? É provável que estamos de judeus cristãos que sofreram uma intensa perseguição, né, movida para a igreja de Jerusalém, e é contida no livro de Atos, capítulo 8, verso 1, que levou os cristãos a fugirem da Fenícia, Chipre e Antioquia, como também para diversas cidades helenísticas da costa mediterrânea. Né? Então vamos lá abrir Atos, capítulo 8, verso 1. É onde eu falo que essa parte aí da morte do Estevão, depois da morte do Estevão, levou, né, a grande ruptura dos cristãos, né? A partir desse momento, essa grande perseguição fez, né, a igreja assumir uma forma, né? Atos capítulo 8, verso 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. A perseguição e a dispersão da igreja. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Né? Então, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e os lançava em prisão. Né? Então, isso daí, por isso que nós falamos que a grande perseguição foi um motivo, né, onde Deus espalhou seu povo, espalhou sua igreja, né, e espalhou o evangelho. Acredito que para os hebreus mesmo. Para mim, tudo bem. É difícil, né? Então, são alguns questionamentos que nós pensamos como estudiosos da Bíblia, né? E que não encontramos uma resposta para isso, né? Então, nós mostramos assim que são, às vezes, vãs discussões, mas aparece. Por isso que a gente trata desses assuntos dentro da teologia. Né? Nós vamos tentando mostrar para você que não dá para afirmar, não dá para falar, porém dá para achar. Né? Eu penso assim, e você tem os argumentos prováveis, né? Mas não podemos afirmar porque a Bíblia não diz. O que a Bíblia não diz, nós não dizemos, ok? Então, o destino geográfico aí também, a gente tem as suas dúvidas, né? Não sabemos se ficou lá para a Judéia, né? Então, há umas discussões de destinatários, autoria e contexto, né? Já podemos ter essa noção das dificuldades que circulam sobre também a data. O que pode ser feito é buscar limitar um espaço de tempo, né? É assim que os teólogos, os arqueólogos, os historiadores trabalham, né? Tentam limitar um espaço de tempo o qual
a carta poderia ter sido escrita. Não mais do que isso. Então, no capítulo 10 e versículo 32, onde eles dizem: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Então, se tomarmos esse texto como um decreto do imperador Cláudio, é onde provavelmente 49 depois de Cristo, que, como mencionado, exilou os judeus em Roma, né? Então, Atos 18, 1, 2. Então, é provavelmente essa data, né? Então, a gente limita dentro de uma data. E uma data você não coloca também em si, é uma aproximação. E, ao mesmo tempo, entendemos que ainda não se trata da perseguição de Nero, né? Que aconteceu em 54 e 68, que iniciou na noite de 18 de julho de 64. Poderemos considerar que dentro desse tempo de 15 anos, então nós pensamos entre 49 e 64, assim que a carta provavelmente foi escrita. E aí, Maicon, como você colocou aí, que você tem alguns comentários que afirmam que foi o Paulo que escreveu a escrita a Hebreus, você vai encontrar muitos comentários bíblicos que vai colocar 50, 55, entendeu? Mas aí que nós estamos falando, aí entre um período e o outro, nós delimitamos, né? E achamos aí aproximadamente 49 a 64 e 64, ok? Então você nunca vai encontrar uma data precisa, nem pode, né? Nem deve, tá bom? Vamos lá. Propósito da carta, ok? Olha só, Hebreus 13, 22 vai falar, né? Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, né? Desse encorajamento, dessa motivação, porque abreviadamente vos escrevi. Olha só, né? Então, como o próprio autor deixa claro, a carta é uma palavra de exortação. Exortação, o que é? Encorajamento. Né? Era preciso seguir o caráter do evangelho no cuidado com o outro e na observação além do eu. Né? O que ele tem em vista dentro dessa carta? Ele tem em vista o principal propósito. Ainda podemos citar como foco da epístola, né? É confortar os corações dos hebreus amedrontados e confrontar as doutrinas equivocadas, né? Mostrar Jesus como o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Cristo é superior a qualquer ordem sacerdotal e a sua obra foi consumada. É possível ver na história e a vitória de Deus, né? Então é possível ver na história a vitória de Deus. Era preciso suportar as vejações dos antigos companheiros, ok? Então essa carta ela é fundamental. Eu vou deixar aqui de bônus para você uma interpretação aqui, ó. De tipologia. Talvez você já escutou falar, né? Mas aí, Michael, aí você coloca aí depois nas suas pregações, viu? Se você não ouviu falar. Como que é? Meus irmãos, estou voltando para casa, estou dirigindo. Oh, glória! Oh, Deus! Mas tá escutando, Michael? Isso é importante, tá? Michael. Amanhã você tá de folga pelo jeito, ou vai trabalhar, né? Mas fica firme e atento a isso, escutando. Então, quando você olha a carta de Hebreus, né, aí você vê o capítulo 1. Qual é o capítulo 1? O filho é superior aos anjos. Né? Ele vai tratar aqui, vai mostrar que Jesus é superior aos anjos, né? Maior do que os anjos, é superior infinitamente ao ser celestial. E fala, né, sobre isso, que Jesus é feito semelhante a seus irmãos, né?
afirmando Jesus homem, né? Mas também Jesus é superior a Moisés, né? E isso é muito importante, porque há um ranking dentro do judaísmo, né? E para os judeus ainda, para o judaísmo, Moisés é maior do que Cristo, né? Então, o que a gente vê ainda dentro de muitas seitas, né? E dentro dessa vida cristã, dentro das 30 mil denominações que há hoje aqui no Brasil, né? Que muitos, embora fale de Cristo, nem todo mundo fala de Cristo como nós falamos, né? Então, é isso que é importante a gente entender, porque Jesus é superior a Moisés, né? E por que ele é superior a Moisés? E o texto de Hebreus ele traz isso, né? Ele traz essa comparação, né? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Aí vem a advertência contra a incredulidade, né? Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração, disse o seu coração, está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que Deus diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. E é legal, porque esse texto ele esclarece a bênção. Esse texto ele esclarece, né, o que é o descanso, qual é a ideia do sétimo dia, né? E ele esclarece. E aí outros textos vão afirmar quem é o descanso. É Cristo. Nós estamos já no descanso em Cristo. Por quê? Porque agora nós não temos mais que fazer sacrifícios. E é muito legal porque esse Cristo superior, na tipologia bíblica, por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Por quê? É algo que nós devemos nos perguntar. Porque vocês sabem que Josué, né? Josué é o mesmo significado de Jesus.
Vocês sabem disso, né? Quem vai conduzir o povo à terra prometida? Então, na tipologia bíblica, né? Presta atenção. Por que Moisés não leva não pode entrar na terra prometida? Ele não pode entrar na terra prometida porque a lei, através da lei, ninguém entra na terra prometida. Através da lei, ninguém entra no céu. Entendeu? Através da lei, ninguém poderia entrar na terra prometida. Entende? Faz sentido? Por isso que nós, né? Por isso que Paulo vai escrever com muita propriedade, que muitos usam isso para não estudar teologia, para não estudar a Bíblia, que fala que a lei, a letra mata. A letra do que mata? A letra da lei. Por isso que não poderia ser conduzido à terra prometida. Entendeu? Por isso que ele não vai entrar. E quem vai entrar na terra prometida, quem vai conduzir o povo para entrar na terra prometida é Jesus. Só Jesus, Josué, na figura de por seu nome ter o mesmo significado, já tipificando Cristo. Né? Só podemos entrar na terra, herdar o céu através de Jesus. Entende? Faz sentido para você isso? Deixa um joinha, curta aí. Tá? Vamos continuar lá? – 22:02. Já estamos terminando, hein? Segura mais um pouquinho aí. Já estamos terminando. Obrigado aí. As reações de vocês. Vamos encerrar aí logo, irmão. Então, é a missão dessa carta, né? De Hebreus aí, 13:22, né? Então, Cristo é superior a qualquer ordem, irmãos. Por isso que é muito importante a gente ter essa firmeza, né? Porque a própria seitas aí, aquelas seitas que batem aí na sua casa ao sábado, que estão deixando carta, que estão ligando para o seu celular, para o seu telefone, né? Eles não acreditam em Cristo Senhor e Rei, Senhor, em Cristo Deus, né? E esses dias até me ligaram e eu fiz várias perguntas, né? E aí eu perguntei para eles como que eu tenho a salvação, né? Como que eu adquiro a salvação? Ele falou assim, lendo a Bíblia. Eu falei, gozado, né? A salvação lendo a Bíblia. Aonde o senhor viu isso daí? A minha salvação foi em Cristo. Por isso, aí comecei a citar os textos, né? E Hebreus é uma boa pedida. Você começa a abrir lá e fala, tá vendo? Cristo é superior aos anjos. Aí eles vão falar, não, a gente acredita, né? Cristo, e aí você pode trabalhar o livro de Hebreus para mostrar que Cristo é Deus, ok? Cristo é Deus. Ele é superior a qualquer ordem, a qualquer forma. Ele é Deus, né? Ele faz parte desde o princípio, né? Antes de Deus dizer haja luz, Deus já disse haja cruz, ok? E é possível ver na história a vitória de Deus, né? Através de Cristo. Verdade, isso aí. Era preciso suportar essas vejações, ok? Então vamos lá. Era preciso Cristo ir lá na cruz do Calvário para nos libertar, né? Porque ele acabou com os sacrifícios, né? Sacrifícios que ano após ano não tinham eficácia, né? Ele livrava o povo, né? Mas toda vez que pecavam, eles precisavam fazer sacrifícios, né? Como já apresentado pelo esboço, podemos dividir a epístola de Hebreus em duas partes, tá? Na primeira, em caráter doutrinário, o autor apresenta a superioridade da fé cristã, por que Cristo é supremo, né? Por que nós precisamos de Cristo. Então ele vai do capítulo 1 até o 10. Né? Até o capítulo, ele vai do capítulo 1 até o 10. Então, se você quer
trabalhar a cristologia, né? Se você quer dar um estudo de cristologia, ótimo livro para você ensinar quem é Cristo. Você pode amarrar com outros textos, com as cartas paulinas, né? Se você quer trazer isso para a sua igreja, para a sua liderança, para aqueles que estão à sua volta, o grupo que Deus te permite, ou as suas mensagens, né? Falando de Cristo, você tem aí do capítulo 1 ao capítulo 10, né? Que fala acerca de Cristo e como o mestre era superior a todos os mediadores e líderes do Antigo Testamento. E por que que a nossa fé ela é cristã, tá? E aí, num segundo momento de argumentação do texto, recai sobre os conselhos práticos e solenes aos hebreus, né? 10, 19 e 13, 25. Tá? Os leitores são exortados a persistirem com paciência e alegria confiante, mesmo em meio às provações, né? Então, aquela galeria da fé, né, que é feito ali no capítulo 11, né, de Hebreus, essa galeria, ela é para trazer ao público ali que está diante de uma igreja que está num período de perseguição, de pressão judaizante, entre mostrar os heróis da fé, mas que também eles tiveram, né, e isso foi muito bom, porque a nossa expectativa, dentro dos pensamentos teológicos, das construções teológicas, sempre né, muitos pensam, será que o povo judeu foi salvo? Então aí há um pensamento, né, daqueles que creem da forma das dispensações dos governos, né, durante o tempo, e aí termina dentro de um pensamento escatológico que Deus tem dois povos, né? E alguns pensam se Israel foi salvo, se está sendo salvo, se será salvo, né? E eu quero deixar claro que a carta de Hebreus ajuda nós, né, no nosso pensamento com todo o contexto bíblico, né? Contexto de Abacuque, contexto de Romanos, né? Entender que o justo viverá pela fé. E aí, por isso que ele vai trazer lá no capítulo 11, né, o pensamento da fé. E Abraão é considerado pai da fé, né? E isso é muito importante para nós, porque nós entendemos que Israel foi, as pessoas de fé foram salvas, né? As pessoas que estiveram com a fé. Qual era a fé? O que garantiu a salvação do pessoal do Antigo Testamento, né? O que garantiu a salvação? Então vamos lá, Hebreus 11, vamos lá. Isso é sempre muito importante, porque é uma dúvida, geralmente, que as pessoas têm, né? Que se os hebreus foram salvos, né? É sempre uma discussão e tem muita gente que não tem essa firmeza, né? Então, ele vai trabalhar lá em Hebreus 11. Peraí que tá difícil de abrir aqui. Foi. Agora, exemplos de fé, ó, tá vendo? Por isso que ele vai trazer, vai afirmar, né, que esses homens, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Ele já deu o resumo por que o povo hebreu foi salvo. Eles foram salvos por quê? Qual era a promessa para o povo de Israel? Qual era a promessa? Está lá em Gênesis, capítulo 3, que sairia da mulher, né, um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E eles vêm diante da história esperando, crendo, né? A gente chama do proto-evangelho, né? Do início do evangelho, já apontando a Cristo, né? Tanto que nasce lá Caim, né? Eva já pensa que ele vai esmagar a cabeça da serpente. E aquela grande expectativa. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Eles não viam, mas eles estavam o quê? Esperando quem? O Messias. Então eles já eram salvos, por isso que ele vai
tá lá sempre no Antigo Testamento, vai sempre estar lá, o justo viverá pela fé. Fé em quem? Que Deus vai providenciar o Salvador. Eles já tinham a fé e esperavam o Salvador, né? Então, pois foi por meio dela, olha, que os antigos receberam o bom testemunho da esperança, né? De esperar, né? Pela fé. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E aí você já pode amarrar com João, né? Por isso que João, olha só, né? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? É, o universo foi formado por quem? Pelo verbo, pela palavra, por Jesus. Olha só que a gente já mata essas heresias, né? O verbo estava com Deus e era Deus. Olha, gente, muitos anos, né? Eu participei eu fui discipulado, fui ensinado, né, que tinha que ler o Evangelho de João, que a gente aprendia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, foi um dos grandes ensinamentos. E a gente sempre ensinava as pessoas a ler o Novo Testamento como se fosse... Mas a carta de João, ela é perplexa, complexa, e tem coisas ali, porque ele está defendendo a fé. É um texto riquíssimo, né, que mostra que Jesus é Deus, né, que mostra o Jesus homem, mas mostra um Jesus Deus, né? É tremenda essa parte. E olha só como que você pega um texto desse daqui, riquíssimo, né? E você pode trabalhar aí, gente, grandes ensinamentos. Ok? Vamos voltar lá. Aí, Michael, eu já te dei umas 2 pregações, hein? Grande Madalena, né? Aí, Madalena, venha para o IBAD aí. Vamos para você aí botar fogo nessa igreja aí com a palavra de Deus. Glória a Deus, né, Maio? Bom, eu ia entrar aqui no contexto histórico, mas a gente não vai conseguir terminar. Falta poucos minutos, eu vou encerrar. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, né, no mesmo dia, a gente vai dar o capítulo 4 e o capítulo 5, tá bom? Eu espero que esse ensinamento, essa noite, possa fazer algo sobrenatural em vocês, né? No amadurecimento, algo profundo, né? Que gere em nós alegria, confiança, perseverança, que gera em vocês aí a força e a convicção que Deus pode usar vocês grandemente na ciência, nas profundezas da Bíblia, mas também que seja humilde, né? Não precisa ficar debatendo, porque a palavra é simples. Às vezes, só que Deus te ama, ela já pode fazer um efeito, porque ela é viva e eficaz, né? Mas quando pedirem a razão da sua fé, você faz teologia para você ter ousadia e intensidade na palavra, tá bom? Você não faz teologia para ficar com discussões vãs. Você faz teologia para não se abaixar diante dessas pessoas que são conhecedoras, que leem muitos livros. Não, vocês fazem teologia para ter ousadia, para falar de Deus a qualquer pessoa que pedir a razão da sua fé, tá bom? É isso, tá? Que essa palavra entre no coração de vocês, porque o mais importante não é encher a cabeça, é que vocês comam essa palavra, que ela possa produzir de dentro para fora, para vocês profetizarem, para vocês evangelizarem, para vocês serem instrumento vivo aí onde Deus plantou vocês e colocou vocês. Ah, Renzo, estava quietinho aí, né? Depois que Jesus veio, os judeus precisam crer para ser salvos agora? Sim, precisam crer para ser salvos. Precisam crer, né? Embora
alguns pensadores pensam, né, que eles estão, de todo jeito, eles não deixaram de crer. A diferença, mas precisam crer sim. Eu vejo dessa maneira, porque nós somos o Israel de Deus, né? Quem é Israel de Deus é quem está na nova aliança, né? Eu creio desse modo. Embora alguns achem que não, alguns pensam que Deus vai ter o tempo deles, vai tratar eles. Oi, Ivan, amém. Mas eu creio que nós somos o Israel de Deus, né? A igreja é o Israel de Deus, né? E caminhamos, precisa crer em Cristo Jesus, né? Os antigos creram que o Messias viria, por isso que eles foram salvos, né? Até então eles não negaram, né? E eles partiram antes, mas crendo que o Messias vinha. Então por isso que eles foram salvos, porque eles permaneceram nessa fé, crendo que o Senhor enviaria um Salvador, né? Eles foram salvos dessa maneira. Hoje a gente precisa crer em Jesus, né? E há um grande fenômeno, né? De grande parte dos judeus sendo transformado. Lá na própria Ucrânia está acontecendo esse fenômeno. Os judeus estão caindo diante de Cristo. E em muitas partes aí, há muitos judeus se convertendo, né? Há grandes testemunhos aí que Deus está fazendo em solos da Arábia, em solos onde o Islã domina. E Deus está fazendo a obra, meu irmão. Deus está fazendo. Deus está convertendo essas pessoas aceitando a Cristo, né? E eu creio que a igreja é o Israel de Deus. Então precisa crer agora. Embora há quem defenda que por mais que Jesus veio e vai voltar, eles continuam crendo que o Messias virá, mas eu creio que quem é o Israel de Deus é nós. Então eles precisam crer nessa hoje, agora. Tá ok? Deus abençoe a todos. Nós vamos orar, encerrar aí. Agradeço a todos. E aí vocês podem marcar o raio-x teológico, tá bom? Se tiver alguma dúvida dessa aula, me enquadre, coloque a sua pergunta, quer bater um papo comigo, marque aí, tá? Você tem 20 minutos diários aí pra gente conversar. Você é aluno, você vai ter esse esboço, tá bom? Da aula. Tem exercícios para a gente já mandar para vocês, tá bom? Já vou ver para vocês responderem aí pelo WhatsApp. E até segunda-feira que vem, em nome de Jesus, tá bom? Pai, uma boa noite a todos aí. Que o Deus de amor, Pai, e que as redenções do nosso Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todo Israel de Deus. E o povo de Deus diz amém. Uma boa noite aí para você e até segunda-feira. Um abraço. Falo com vocês no grupo depois. Tchau, tchau.